A reserva de emergência precisa estar investida no local certo, pois senão você terá um grande problema na hora que você for precisar resgatar. Por isso, eu vou te dizer quais são os cuidados na hora de investir o seu dinheiro, qual é a diferença entre o resgate com liquidez só no vencimento e do resgate diário com liquidez imediata, para você não passar por nenhum perrengue. Uma das perguntas que eu mais recebo é sobre onde investir a reserva de emergência para ter uma alta rentabilidade. E eu sempre explico que você não deve investir a sua reserva de emergência buscando rentabilidades altas, mas sim a segurança do seu dinheiro. Inclusive, aproveite e deixe aqui nos comentários onde é que você vem deixando o seu dinheiro para formar a sua reserva de emergência. E quando nós falamos de alta rentabilidade, estamos falando de investimentos da renda variável, onde você irá investir em ações e fundos imobiliários, por exemplo, e que no longo prazo se provam e trazem um retorno super interessante para uma carteira de investimentos. Porém, o foco nesses investimentos é sobre a construção de renda passiva e proteção patrimonial, e não para o desenvolvimento de uma reserva de emergência. A reserva de emergência, ela precisa estar em um local que entregue uma segurança para o seu dinheiro, como por exemplo, com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito ou até mesmo do Tesouro Nacional, e que também tenha resgate diário com liquidez imediata. E claro, que tenha um risco baixo, mas uma rentabilidade bem significativa. E qual é o local mais convidativo para você construir a sua reserva? Com certeza você pode ter pensado ou ensinado que esse local seria a poupança, e que está presente na cartela de serviços da grande maioria dos bancos. E está tudo bem se você pensou nisso, mas saiba que hoje existem oportunidades que entregam as mesmas características de uma poupança, porém rendem muito mais e ainda são seguras. O maior problema da poupança, tirando a questão da rentabilidade, seria sobre o período de rendimento. Neste local, o seu dinheiro só irá render no dia em que ele fizer aniversário, ou seja, se o seu primeiro aporte foi no dia 15 deste mês, significa que ele ficará o mês inteiro sem render e irá render exatamente no próximo dia 15. Logo, você interpreta que, caso você precise retirar o seu dinheiro antes da data de aniversário, o seu dinheiro não terá nenhuma rentabilidade. Por isso, eu te indico deixar o seu dinheiro da reserva de emergência em um CDB de uma boa instituição financeira e que tenha uma rentabilidade de no mínimo 100% do CDI e que tenha liquidez imediata. E é importante deixar claro que a liquidez é a facilidade de pegar o seu dinheiro de forma rápida. E se você já tentou dar uma olhada nos CDBs que estão disponíveis no mercado, deve ter visto o CDB que tem liquidez de resgate só no vencimento dele ou resgate diário com liquidez imediata. E eu vou te explicar quais são as diferenças entre todos eles para você nunca mais se confundir e investir o seu dinheiro da reserva no local errado. O primeiro CDB é o que terá liquidez de resgate somente no vencimento. E geralmente esses são CDBs pré-fixados. Ou seja, no momento em que você fizer o investimento, você saberá exatamente o quanto irá receber lá no final do vencimento dele, pois aquela rentabilidade ficará fixa até o tempo de resgate. E geralmente esses CDBs possuem uma rentabilidade um pouco maior, justamente por ter um vencimento que pode ser de 30 dias ou até mesmo podendo chegar a 5 anos. E isso pode variar bastante de instituição para instituição. E como o seu dinheiro fica preso até o final do vencimento, você só deve investir para objetivos estabelecidos e que se encaixe no tempo de vencimento desses CDBs. Portanto, a sua reserva de emergência jamais poderia estar alocada em um CDB pré-fixado. E o segundo CDB é aquele que tem liquidez de resgate diário. E esses CDBs, eles são os pós-fixados. Ou seja, a rentabilidade dele ficará variando com o tempo e caso possuam uma data de vencimento, pode ficar tranquilo que o importante é o resgate ser diário. Haja visto que a liquidez dele não é no vencimento, mas sim diária. E como a rentabilidade ela é pós-fixada, significa que ela pode aumentar, diminuir ou se manter estável a cada 45 dias, que é o momento que o Copom se reúne para decidir qual será a próxima taxa Selic do período. Por exemplo, hoje a taxa Selic está em 13,25% ao ano e deve aumentar nas próximas reuniões, conforme está previsto pelo mercado. E como o resgate ele é diário, significa que é uma ótima oportunidade para investir o seu dinheiro para objetivos de curto
e de médio prazo, como por exemplo, comprar uma bicicleta, reformar a sua casa ou até mesmo fazer uma viagem, por exemplo. O lance principal da liquidez de resgate diário é que não é porque você consegue solicitar o resgate hoje que o dinheiro estará disponível na mesma hora. Geralmente, existe um período do dia para você solicitar o resgate e receber na hora que havia solicitado. Por exemplo, os RDBs de resgate diário das caixinhas do Nubank com a rentabilidade de 100% CDI têm um horário para solicitar o resgate do dinheiro, sendo das 8 da manhã até 2 horas da tarde. Isso significa que, se você solicitar fora desse horário, o dinheiro estará disponível somente no próximo dia útil. Por isso, você precisa tomar bastante cuidado com os resgates lá na sexta-feira. Haja visto que, se for solicitado fora do período estipulado, você só receberá o dinheiro na conta lá na segunda-feira. E para finalizar, o terceiro CDB é aquele que possui resgate diário com liquidez imediata. Esse também é um CDB pós-fixado e é o mais indicado para a criação da sua reserva de emergência, pois você consegue resgatar o seu dinheiro e receber na sua conta na mesma hora, independentemente do horário do dia e se é final de semana ou não. Uma emergência, ela não pode acontecer a qualquer momento, e não importa se é dia, se é noite, se é feriado, emergência acontece e é por isso que você precisa ter o dinheiro disponível na mesma hora para tirar você do sufoco. E lá nas caixinhas do Nubank já existe uma caixinha própria para a sua reserva de emergência e é a única que possui resgate diário com liquidez imediata de todas as caixinhas que tem lá. Todavia, é importante deixar bem claro que a grande maioria das instituições terá um CDB de resgate diário com liquidez imediata. Porém, pode acontecer de ter um horário limite para solicitar o resgate. Por exemplo, o CDB do Banco Sofisa, que tem uma rentabilidade de 110% do CDI, tem liquidez diária. Porém, o resgate pode ser feito a qualquer momento, o que torna esse CDB de liquidez imediata super interessante. Então, você sempre precisa avaliar as informações para não ficar na mão na hora do resgate. O Banco Inter, por outro lado, tem uma opção de investimento super legal que se chama Meu Porquinho, que tem data de vencimento para 2027, mas tem liquidez imediata, ou seja, você pode sacar sempre que precisar, mas o horário limite para resgate é até às 9h55 da noite, conforme você consegue acompanhar aqui na tela. Por isso, é tão importante você ler essas informações na hora de investir. E claro, não tem problema nenhum caso você tenha a sua reserva em algum outro CDB de resgate diário. Você só precisa ficar de olho no lance do resgate, pois pode acontecer de ter um horário limite do dia para solicitar o seu dinheiro, mesmo tendo liquidez imediata. Eu sei que parece um pouco confuso todas essas informações, mas eu precisava trazer um vídeo explicando da melhor forma possível para você entender esse lance dos resgates, pois às vezes a gente só investe e vai investindo e não se atenta para esses mínimos detalhes. E na hora que precisa do dinheiro, a gente sofre por não ter lido antes. E agora eu vou te mostrar uma simulação para caso você deixasse o seu dinheiro investido na poupança ou no CDB rendendo 100% do CDI. Conforme você consegue ver aqui ao lado, ao final de 2 anos, se você tivesse investido R$200 fielmente todos os meses, você teria uma rentabilidade líquida de R$ 524,49 no CDB, enquanto na poupança você teria R$ 391,17 de rendimentos. Lembrando que esses investimentos já estão sendo descontados o IOF e o Imposto de Renda. E o intuito de ter trazido essa rápida simulação foi justamente para te mostrar que é possível sim você deixar investida a sua reserva em outros locais seguros, além da poupança, e que tem uma rentabilidade bem mais superior. Na verdade, a poupança já deixou de ser um bom investimento há muito tempo. E se por algum acaso você tiver ficado com alguma dúvida, fique à vontade em deixar aqui nos comentários. Aproveite para compartilhar esse vídeo com seus amigos, tenho certeza que será muito útil para eles. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu me chamo Guilherme Lisboa e te aguardo no próximo vídeo.